Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões e mais esta live programada com pouca antecedência, porque os assuntos estão sendo muitos artigos nossos, sempre criados com base em documentos oficiais oriundos de fontes primárias, ainda não foram convertidos em vídeo. E está havendo uma necessidade da minha parte de transformar estes artigos em vídeo para poder chegar na maior quantidade de pessoas possível e também para fazer uma análise mais profunda sobre os mesmos, uma vez que nos artigos essencialmente é feita a tradução. Então hoje nós vamos aqui olhar este tema que tem estado a rolar novamente sob a Agenda 2030, porque o Supremo Tribunal criou uma ferramenta, RAFA, para identificar se os casos que estão sendo julgados se estão em consonância, mais ou menos em consonância com a Agenda 2030. E isso tem indignado algumas pessoas. Então eu senti mais uma vez a necessidade de criar um trabalho ao redor da Agenda 2030 e neste caso mostrando que a Agenda 2030 ela já está infiltrada em praticamente todas as estruturas do governo brasileiro, isto sem mencionar estruturas digamos, não governamentais, como por exemplo institutos e ONGs, onde então a Agenda 2030 corre solta, né? Então hoje nós vamos ver a profundidade com que esta agenda, uma agenda alienígena aos interesses benéficos ao Brasil, está integrando todos os objetivos dos projetos, de grande parte, ou de todos, praticamente, os projetos de governo, que precisam estar em sintonia com a agenda internacional globalista, psicopata. Então, como sempre, nós vamos começar com a nossa vinheta. Sejam todos bem-vindos e muita saúde! O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens. Pardais, papatigos, para tantos amores, o campo tem homens. Tem gente valente, com padres de enxada, com muita perícia, se lança a semente. E é dura a jornada, para tanto polícia, tem gente valente. Com esta música maravilhosa começa mais uma live do canal Daniel Simões, uma música inspiradora para tanto polícia, a gente valente. Então hoje, agora bem há pouco, faz poucos minutos, lançámos este artigo e senti a necessidade então de trazer já uma live falando sobre esse assunto para que possamos ter uma maior noção de que a Agenda 2030 ela não está só infiltrada dentro do STF, nessa ferramenta chamada RAFA, se não estou em erro, mas já há alguns anos que eu venho trazendo esse assunto, mostrando como a Agenda 2030 está infiltrando em todas as sociedades do mundo, orientando, sendo um farol guia para a modelagem das civilizações. Então, neste artigo, Agenda 2030, infiltrada no STF, no Governo Federal e em diversos governos estaduais, todos alinhados com a nova ordem mundial, começamos por dizer que já fazem alguns anos que a Agenda 2030 da ONU está infiltrada na estrutura governamental do Brasil, nas mais diversas instituições, afunilando cada vez mais projetos para o mesmo modelo civilizacional globalista, e seguimos com alguns exemplos. No Poder Judiciário, entre os dias 25 e 26 de novembro de 2019, no 13º Encontro Nacional do Poder Judiciário, foi lançado o documento Metas Nacionais 2020,
aprovadas no 13º Encontro Nacional de Poder Judiciário. E neste documento que foi emitido no encontro, a meta 9 diz integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário, STJ, Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça de Trabalho e Justiça Militar da União e dos Estados. Realizar ações de prevenção ou de judicialização de litígios voltadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. Dentro do Supremo Tribunal, agora tem estado a circular a notícia que o Supremo Tribunal Federal anunciou, agora no passado dia 12 de maio de 2022, que irá lançar na próxima segunda-feira, dia 16 de maio de 2022, a RAFA, uma ferramenta de inteligência artificial para classificar ações na Agenda 2030 da ONU, uma iniciativa que apoia a classificação de processos no Supremo, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. E foi o absurdo disto que chamou muito a atenção, e está chamando ainda a atenção, é a classificação de processos dentro da Agenda 2030. Então, afinal, o STF e os tribunais estão-se regulando pelo quê? Estão-se orientando pela Constituição, estão-se orientando pelo sistema legislativo brasileiro, ou estão-se orientando por uma agenda alienígena aos bens do Brasil? Aprofundamos um pouquinho este mecanismo, a RAFA 2030, que significa Redes Artificiais Focadas na Agenda 2030. É uma ferramenta tecnológica desenvolvida para apoiar a classificação de processos na Corte, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Por meio de redes neurais com comparação semântica, a RAFA 2030 auxilia magistrados e servidores na identificação dos ODS em textos de acórdãos ou de petições iniciais em processos do STF. O STF também conta com o robô Victor, que analisa os recursos extraordinários recebidos de todos os países, especialmente quanto à sua classificação em temas de repercussão geral de maior incidência, enquanto a RAFA ajuda na classificação de processos da Corte de acordo com os ODS da Agenda 2030 da ONU. O STF possui em seu portal uma extensa integração da Agenda 2030 em seus serviços, onde coloquei aqui o print da Agenda 2030 dentro do portal do STF, introduzindo esta com uma narrativa globalista. Ou seja, é uma narrativa que não é nacional, ela é globalista, explicando que a Agenda 2030 da ONU é um plano global para atingirmos em 2030 um mundo melhor. Então já está dizendo aqui, é um plano global. É um plano global, isto não é um plano nacional, ele não está considerando as necessidades, as condições nacionais e regionais aqui do Brasil. É um plano global que visa um mundo melhor para todos os povos e nações. Quem quer este mundo melhor? Está-se vendendo um mundo melhor, está-se oferecendo um mundo melhor. Quem quer este mundo melhor? Eu não quero, não. Eu quero que me deixem em paz. A Assembleia Geral das Nações Unidas, realizada em Nova Iorque, em setembro de 2015, com a participação de 193 Estados-membros, estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. O compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsividade das instituições políticas. No portal do STF, além da explicação sobre o que é a Agenda 2030, encontramos ainda painel de dados, eventos, vídeos, notícias e normativa, ou seja, é um site ou uma extensão, digamos assim, dentro do portal do STF dedicada à Agenda 2030 com imensas informações. É muito trabalho para a integração desta agenda em todas as estruturas. No Conselho Nacional de Justiça, entretanto, o portal tem por objetivo reunir dados sobre o histórico da institucionalização da Agenda 2030 no Poder Judiciário brasileiro, que tem como marca inicial o mês de setembro de 2018. Então não é de agora que isto está a acontecer. Logo após a posse do ministro Dias Toffoli como presidente do STF e do CNJ, e os principais factos e movimentos que contribuíram para a sua consolidação. A Controladoria
A Controladoria Geral da União, ela, numa apresentação dedicada à Polícia Federal, também mostra, nestes diálogos correcionais, uma edição feita em Goiás, inovação na gestão correcional, também mostra um enquadramento da Polícia Federal dentro da Agenda 2030, dizendo Plano Estratégico 2021-2023, aprovado pelo Comitê de Governança da Polícia Federal, CGPF-PF, conforme a Resolução número 5 de 12 de agosto de 2021, desenvolvido em consonância com as diretrizes do Plano Plurianual 2020-2023, instituído pela Lei 13.971, de 27 de dezembro de 2019, e em alinhamento à Instrução Normativa número 24, 18 de março de 2020, do Ministério da Economia e o Planejamento Estratégico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, MJSP. A Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, protocolo internacional assinado por 193 países na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em setembro de 2015. O objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes, tem como uma das metas, desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis, subsidiado em princípios que sustentam as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o alcance de um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por parte da Polícia Federal, qual seja o Objetivo 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. A promoção de instituições fortes, inclusivas e transparentes, bem como manutenção da paz e respeito aos direitos humanos, baseados no Estado de Direito, são elementos definidos como base para o desenvolvimento sustentável conforme princípios que sustentam as metas do ODS 16. Também encontramos a Agenda 2030 dentro do próprio governo brasileiro. A Agenda 2030, no portal do governo brasileiro, como o print mostra, a Secretaria do Governo, reparando, chamando a atenção que os links estão aqui para a pessoa que quiser confirmar e conhecer mais, na Secretaria do Governo, Governo Brasileiro e Agenda 2030, no Ministério das Relações Exteriores, aqui aconteceu algo estranho. O portal do governo brasileiro, acima mencionado, direciona-nos para o Ministério das Relações Exteriores, dizendo: acesse a Agenda 2030 na íntegra no seguinte endereço. Aqui embaixo é onde eles dizem isso, lá no site. É bom sempre bater os prints, que isto desaparece no ar com uma velocidade incrível, mas o endereço está fora do ar e eu não consegui recuperá-la pelos meios que normalmente costumo usar, mas é para aqui que ela vem, para o Ministério das Relações Exteriores. Temos também o Escritório dos Assuntos Internacionais, publicando no dia 11 de maio de 2021 a Agenda 2030 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O Governo do Distrito Federal e a Agenda 2030. O Distrito Federal aderiu formalmente à Agenda 2030, criando um grupo de trabalho para a sua implementação em âmbito distrital, por meio do Decreto 38.006, de 13 de fevereiro de 2017. Tendo aqui o print. Como resultado dos trabalhos do grupo de trabalho, além da produção de um relatório de alinhamento das políticas públicas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e um diagnóstico do avanço da agenda em âmbito local, criou-se a Comissão Distrital para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por meio do Decreto 39.322, de 4 de setembro de 2018, tendo aqui o link para o Diário Oficial da União. Não, neste caso é Diário Oficial do Distrito Federal. Dentro do Ministério do Desenvolvimento Social, encontramos um PDF orientando todo o trabalho de desenvolvimento social para a Agenda 2030. Dentro do Ministério da Educação, eu não coloquei qual foi a data deste documento, tudo bem, depois posso ver isso, ou quiser confirmar a data, pode clicar ali no link. Ministério da Educação, Plano Nacional de Educação, de 5 de novembro de 2015. O Ministro da Educação, Aloísio Mercadante, afirmou nesta quarta-feira, 4, em Paris, que a educação é o instrumento mais efetivo para a redução das desigualdades. Ele falou durante a abertura da cerimónia da adoção do Marco da Ação da Agenda 2030,
aprovado por ministros da área da educação dos países membros da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, UNESCO. E nós podemos ver que tudo isto, colocando em consonância a educação do Brasil com a Agenda 2030, depois partindo para os governos de Estado, nós vemos o governo do Estado do Ceará alinhando-se no dia 29 de março de 2021, através de uma publicação, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e PPA 2020-23, vão ser temas do webinário nesta terça-feira. Todos se alinhando, o governo do Estado de São Paulo, que nós já mostramos ter criado agora, recebido a criação do C4IR, ou KI, um Centro para o Desenvolvimento da Quarta Revolução Industrial do Fórum Económico Mundial. Também, em sua página do governo federal, do governo estadual, apresenta a consonância com a Agenda 2030. O governo do Estado de Santa Catarina também apresenta o Plano de Desenvolvimento de Santa Catarina 2030, plenamente em consonância com a Agenda 2030. O governo do Estado do Rio de Janeiro também apresenta o alinhamento com a Agenda 2030, apesar deste conteúdo estar em revisão, nós ainda conseguimos ver que é um espaço dedicado a todo esse conteúdo e nós não mostramos mais, senão ia ter que fazer o levantamento de todos os governos de Estado e prefeituras. Quantas prefeituras, então, nos mais de 5 mil municípios que existem no Brasil, já estão alinhados com isso? Então é algo que está se infiltrando profundamente dentro da modelagem do sistema civilizacional brasileiro. Há vários anos que eu venho alertando para a instauração da Agenda 2030 em todo o mundo, sendo esta apenas um capítulo da Agenda 21 global. É preciso entender isso. Muita gente não sabe, fala da Agenda 2030 sem saber que a Agenda 2030 é apenas um capítulo da Agenda para o século XXI, que vai até 2100. E a Agenda 2021, ou Agenda 21, 2021 não, desculpem, Agenda 21, global, ela também está integrada na estrutura governamental do Brasil através do Ministério do Meio Ambiente, como nós podemos ver aqui. Então, se agora é a Agenda 2030, depois poderá ser a Agenda 2040, 2050, até a Agenda 21 estar cumprida. Então, aqui eu digo que tem uma série de artigos no canal Daniel Simões relacionados com a Agenda 2030. Neste caso aqui aparece aqui, deixa-me diminuir um pouquinho para poder mostrar um pouquinho melhor. Este foi o artigo que nós estivemos lendo agora, mas depois deste, nesse link, vão aparecer outros, como por exemplo, este que fala sobre os 2 milhões de desempregados até 2030, devido ao impacto tecnológico. Ora, aqui eu vou demonstrar como é que existe um paradoxo gigantesco entre o 8º objetivo da Agenda 2030, que promete emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas, quando todas as previsões apontam para um desemprego de mais de 2 bilhões de pessoas até 2030. Existem vários estudos, digamos assim, apresentados por esses canais midiáticos, como a BBC e outras fontes desse sistema de controle, que apontam nesse sentido, fazem estudos para capitais, fazem estudos para países e mostram-nos que existe uma grande possibilidade de haver mais de 2 bilhões de desempregados até 2030. Por exemplo, aqui em Hong Kong prevê-se uma taxa de desemprego de mais de 80% até 2030. Aqui, por exemplo, 38% dos empregos nos Estados Unidos serão automatizados até 2030, havendo uma queda na quantidade de empregos, não havendo aquela substituição. Isto vai haver uma transição no paradigma e novos postos de trabalho vão aparecer, mas não é assim que se está prevendo. Vai aparecer muita gente desempregada. Dentro daquilo que nós estamos a ver como sendo a agenda deles, que é de redução populacional, a qual não está tendo muito sucesso nesse sentido, digamos, temos que admitir isso, eles não estão tendo muito
sucesso em reduzir a população. Quando nós olhamos para essas estatísticas, isto talvez fosse uma realidade se a maior parte das pessoas estivesse viva, né? Se eles tiverem realmente sucesso nesses objetivos, principalmente através das injeções de substâncias genéticas, então esta realidade de mais de 2 bilhões de desempregados em 2030 poderá não ser real devido à diminuição da população. Encontramos vários trabalhos sobre isso, né? Aqui, que depois podem explorar. Também vamos ver dentro da Agenda 2030, onde eu mostro o governo mundial dentro da Constituição brasileira, fazendo uma análise da Constituição brasileira e até da Constituição portuguesa. Podemos ver o Fórum Económico Mundial, Cimeira Reset dos Trabalhos 2021, em plena consonância com a Agenda 2030, e por aí vai. Quem quiser pode então clicar nesse link que está aqui, onde diz aqui série de artigos sobre a Agenda 2030, neste artigo que nós acabamos de ler, para descobrir esses trabalhos que tenho vindo a desenvolver ao longo dos anos sobre a Agenda 2030. Então, meus amigos, vamos aqui só fazer um intervalozinho para podermos beber água e já voltamos. O campo tem homens, mulheres e trigo, arados, tratores, que lindas paisagens. Pardais, papartigos, para tantos amores, o campo tem homens. Tem gente valente, com padres de enxada, com muita perícia, se lança a semente. E é dura a jornada para tanto polícia. Bebam água, lembrem-se de beber água. A saúde passa por nós bebermos água. Vamos aqui conversar um pouquinho. Eu vou ver o que vocês estão conversando no chat. Estas lives são lives curtas, porque é para trazer os temas dos artigos para vídeo. Então não são lives muito compridas. E vou ver se tem aqui alguma participação que eu deva dar algum retorno. E pelo que eu estou vendo aqui não tem, então eu agradeço imensamente a todos a vossa presença, a vossa participação. Estes temas, apesar de nós estarmos sempre a focar, a trabalhar com documentos oficiais oriundos de fontes primárias, estes trabalhos são pouquíssimo visualizados, porque simplesmente eu não coloco o YouTube para colocar anúncios nos meus vídeos, apesar de aparecer, ou seja, eu não estou monetizando os meus vídeos, para também não dar dinheiro ao YouTube, porque quem recebe dinheiro através do YouTube está dando dinheiro a ele, porque ele fica com uma parcela, e como eu não trabalho com monetização de vídeos, os vídeos pouco aparecem, são pouco vistos. Então, meus amigos, confio que possam compartilhar com quem acham que devam e que nós possamos, então, procurar viver uma vida mais tranquila possível, conscientes. Eu ainda vivo na esperança que nós vamos alcançar uma massa crítica de desobedientes antes da instauração disto tudo. Quem sabe, se não alcançarmos uma massa crítica de pessoas desobedientes, unidas, porque não adianta ser desobedientes e desunidos, estes caras vão ter sucesso. Os psicopatas no poder vão ter sucesso e, então, se eles tiverem sucesso, não será fácil. Precisamos trazer o máximo de esclarecimento às pessoas sobre o que é que está a acontecer. O governo brasileiro não tem soberania. Há muito tempo que não tem soberania. Pessoas que ficam defendendo políticos, partidos políticos e ideologias ainda não entenderam como é que este negócio funciona. Então vamos procurar levar estas informações a quem esteja aberto para as receber. Desejo muita saúde para todos e até a próxima. Vamos encerrar com a vinheta, como sempre.
das paisagens. Pardais para partidos, para tanto